Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero designar um tema para esta mensagem. Eu quero tratar nesta noite, neste culto de ensino, sobre a fé verdadeira e a fé falsa. Eu quero ter como base Tiago capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 26, que foi o texto que a gente teve como base. Eu quero ter esse texto como base, como estrutura para este ensinamento nesta noite. Então se atente, pois pode ser que você tenha uma fé falsa, possa ser que você tenha uma fé somente intelectual, uma fé que se baseia naquilo que você aprendeu dos seus pais, ou aquilo que você aprendeu da cultura, porque a nossa cultura profana, ela nos ensina uma certa fé em Deus, mas é uma fé falsa. Muitas das vezes aquilo que a gente herdou da família é uma fé falsa, uma fé falsificada, uma percepção, uma concepção acerca de Deus na sua palavra, contrário à genuidade das Escrituras. Então se atente, esteja voltado à voz de Deus para que você chegue numa conclusão nesta noite, se de fato a sua fé ela é verdadeira, se a sua fé ela de fato é uma fé que está em conformidade com as Escrituras Sagradas. Amém? Primeiramente, eu quero dar iniciativa nessa mensagem falando de forma bem resumida sobre a fé. A fé é uma doutrina-chave no cristianismo. Então a fé é a base, é a estrutura do cristianismo. Hebreus vai nos ensinar no capítulo 11, no versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não existe a possibilidade de nós agradarmos a Deus, porque a fé é o meio de nós se comunicar com Deus. O exercício da fé, a utilização da fé na pessoa de Cristo é o mecanismo de o ser finito se conectar com o ser infinito. A fé é a ponte, a fé é o elo, a fé é a estrada, a fé é a maneira de nós se comunicar com Deus. Então sem fé é impossível agradar a Deus. Não existe uma possibilidade de um ser humano ter comunhão com Deus sem a fé. Tem muitas pessoas que querem ter comunhão com Deus pelo intelecto somente, mas é impossível. É impossível um ser humano ter comunhão com Deus se não tiver a fé baseada na palavra. A nossa fé, que é um dom que Deus nos deu, ela tem que estar o quê? Baseada na palavra de Deus. O pecador, ele é salvo pela fé. É pela fé que uma pessoa é salva. Ela não é salva por si mesma, ela é salva pela fé. Então a fé é a doutrina-chave do cristianismo. Um pecador só pode ser salvo pela fé, conforme diz em Efésios 2, do versículo 8 ao 9, que diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de nós mesmos, é dom do Senhor. Então a gente observa a importância que existe na fé. Romanos 1,17 também nos ensina que o justo, ele viverá pela fé. O profeta Abacuque também ensinou acerca disso, que o justo viverá pela fé. Então, observem a importância que existe na fé. E Romanos 14, 23 também diz que tudo aquilo que é feito sem fé é pecado. Então, a vida do cristão verdadeiro, ela consiste na utilização, no exercício da fé em Cristo por meio da sua palavra, porque Cristo é a própria palavra. Então a fé verdadeira, ela tem que estar fundamentada nas Escrituras Sagradas. A fé real, a fé genuína,
a fé verdadeira, a fé pura, a fé que é procedente de Deus, ela tem que estar estruturada, fundamentada nas Escrituras. A fé que não está alicerçada nas Escrituras é uma fé falsa. E nós iremos observar no decorrer e no percurso desta mensagem. Então, trazendo de forma bem básica e bem introdutória uma noção da fé. A fé é a ponte, é o meio da salvação. Um pecador que está morto e não fez de pecado, ele só pode ser salvo pela fé. A Bíblia diz: e todos aqueles que crer serão salvos. E como crerão se não há quem prega? A palavra vai gerar o quê? A fé. E a fé vai impulsionar uma pessoa que está sendo convencida pelo Espírito Santo a ser salva. Não tem como uma pessoa ser salva sem fé. Conforme diz em Romanos 5, tendo pois sido justificados pela fé. Tendo pois sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Então uma pessoa ela só pode receber as bênçãos da morte e da ressurreição de Cristo através da fé. É a fé que nos liga a Cristo. A fé é o canal de sermos abençoados por Deus. Por isso que o justo viverá pela fé. E o escritor aos Hebreus diz que aquele que retorna, que aquele que regressa, que aquele que retrocede, Deus não vai ter prazer nessa alma. Então observamos que a fé é a chave do cristianismo. A fé é o canal, é a fonte que Deus nos deu para que através da utilização da mesma, da tal, a gente seja cristãos verdadeiros. Por que muitas pessoas desistem? Porque não tem fé. Porque desistem da fé, desistem de crer. E Jesus disse em Mateus 24 que somente os que perseverarem até o fim será salvo. E para perseverar tem que ter o quê? Fé. Então, saindo desse panorama, dessa introdução, dessa síntese, vamos entrar para o primeiro ponto dessa mensagem. Do versículo 14 ao 17, vamos ler lá Tiago 2, versículo 14 ao 17. O primeiro ponto dessa mensagem, eu quero falar para você sobre a fé morta. Existe uma fé que ela é morta, não é uma fé viva. E a fé morta é a fé sem obras. E a fé sem obras é como um corpo sem espírito. O corpo sem espírito, ele está o quê? Ele está morto. Assim é uma fé sem obras. Vamos lá, versículo 14, ó. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-los? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então a fé que não é seguida por obras é uma fé morta. A fé morta, ela está divorciada da palavra de Deus. A fé morta é aquela pessoa que ela diz verbalmente que crê na verdade, mas ela ainda não foi transformada pela verdade. Esta é a fé morta. É a fé que é seguida sem obras. E a evidência que você foi salvo, que eu fui salvo, que vocês que vão me ouvir foram salvos, é se a fé de vocês serem seguidas por obras. Eu e você não somos salvos pela obra, mas por causa que nós fomos salvos, nós iremos praticar boas obras. Uma pessoa que genuinamente, verdadeiramente, ela foi salva, ela foi regenerada, isso vai resultar o quê? Em boas obras. Ela vai praticar boas obras. E o que significa as boas obras?
amar a Deus com todo o coração, com toda a força e com todo o entendimento, e amar o seu próximo como a si mesmo. A pessoa que de fato ela foi salva, ela vai ter como primazia na vida dela amar a Deus, guardar a palavra de Deus, ajuntar tesouros no céu, desenvolver o talento que Deus confiou a ela. A pessoa que de fato foi salva, ela vai estar com azeite na sua botija. A pessoa que de fato foi salva, ela está crescendo gradativamente a imagem de Cristo. A pessoa que de fato ela tem uma fé verdadeira, uma fé com obra, ela é submissa à palavra de Deus. Agora, a pessoa que tem uma fé morta é uma pessoa que ela crê na verdade, mas não foi transformada pela verdade. A pessoa que tem a fé morta é a pessoa que a verdade chegou até a sua mente, mas ainda não desceu ao seu coração. Observe o que Tiago diz. Tiago diz assim: meus irmãos, que proveito se alguém disser que tem fé? Paulo está dizendo assim, que proveito se uma pessoa disser que ela tem o quê? Que ela tem fé e não tiver as obras. Então Tiago está tratando aqui de uma classe de pessoas, Alex, que dizia que tinha fé, irmão Edson, Alex, Felipe. Ele está dizendo assim, olha, tem pessoas que têm fé, mas ele está dizendo assim, que proveito virá se a pessoa disser que tem fé e não tiver obra. A fé sem obra é o quê? Um corpo sem espírito. É a chamada fé morta. Tem muitas pessoas que têm uma fé morta. E o que é a fé morta? É o erro da pessoa apenas recitar ou defender um credo ortodoxo, mas ser uma pessoa desobediente. A fé morta é aquela pessoa que ela tem a teoria na mente dela. Ela sabe sobre Cristo. Ela conhece os atributos de Deus. É aquela pessoa que se você chegar nela e dizer assim, me explica o que é a imutabilidade de Deus, ela vai saber explicar. Você chega na pessoa que tem a fé morta, você diz assim, me explica o que significa a benevolência de Deus, a paciência de Deus, a onipotência, onisciência, onipresença de Deus. Você chega na pessoa e diz assim, me explica o que significa o sermão do monte, os pobres de espírito, os misericordiosos, os que choram, os que têm fome e sede de justiça. A pessoa ela vai saber explicar com muita contundência, ela vai saber explicar com muita coerência. Todavia é uma pessoa que está divorciada da palavra, é uma pessoa que, como o Tiago disse no versículo antes, é somente ouvinte da palavra, mas não é praticante. É aquela pessoa que contempla o seu rosto no espelho, mas ela sai e esqueceu de como era. É aquela pessoa que ela tem muita teoria. É uma pessoa que ela até professa um credo. É uma pessoa que tem uma ortodoxia, mas tem uma fé morta. É uma pessoa ainda que não nasceu da água do Espírito. É uma pessoa que não é convertida genuinamente. A fé que não produz vida, que não gera transformação, é uma fé espúria. E Jesus Cristo, Ele trouxe séria advertência sobre as pessoas que têm fé morta. E sabe quem é as pessoas que têm fé morta? Vamos abrir lá no Evangelho de Mateus, vamos lá, capítulo 7. Mateus, abram lá suas Bíblias. Mateus capítulo 7, nós iremos ler a partir do versículo 21. Mateus capítulo 7, versículo 21. Aí depois você volta de novo para o texto que nós estamos tratando nesta noite. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais
a iniquidade. Então aqui Jesus está tratando de uma classe, Keila, de pessoas que exerceram uma fé morta, pessoas que em nome de Cristo profetizaram, em nome de Cristo pregaram, em nome de Cristo evangelizaram, em nome de Cristo fizeram muitas maravilhas, em nome de Cristo expulsaram demônios, mas eram ímpios, eram pessoas não regeneradas, eram pessoas que professavam credo, eram pessoas que se aparentavam cristãos, eram pessoas que por fora eram ovelhas, mas por dentro eram lobos, eram pessoas que tinham aparência de piedade, mas negando a sua eficácia, eram pessoas que eram como os fariseus, se vestiam diferente, falavam diferente, estavam enquadrados numa tradição religiosa, entretanto, tinham uma fé morta. É o que Tiago está nos mostrando aqui nesse contexto. Tiago está advertindo aqui sobre a fé morta. E qual é a fé morta? É a fé não praticante. E Tiago dá um exemplo. Ele dá um exemplo dizendo assim: se o irmão ou a irmã estiverem nu e estiverem com falta de mantimento, e algum de vós lhe disser: vá em paz, aquentai-vos e fartai-vos. E Tiago está dizendo: e se vocês não lhe der a eles as coisas necessárias para o corpo? Ele está dizendo: que proveito virá daí? Tiago está dizendo assim, ó: se vai até você um necessitado, precisando de comida, precisando de vestimenta, e você olhar para ele e dizer assim, ó, vai em paz, que Deus abençoe. E Tiago está dizendo: e você não fizer nada, que proveito virá daí? Tiago está dizendo assim: a fé seguida com obra, ela tem que ser prática. E Tiago está advertindo aqui: uma vez que você não ajuda o seu próximo, você está demonstrando primeiro que você não ama a Deus. Porque quem ama a Deus, ama o próximo como a si mesmo. Quem não ama a Deus, não ama o próximo. Tiago não está dizendo aqui que o fato de você ajudar alguém, isso quer dizer que você é salvo. Tiago não está dizendo isso. Tiago, ele só está utilizando um exemplo aqui para mostrar para aqueles cristãos que a fé, ela tem que ser seguida da prática. E Tiago usa o exemplo aqui de ajudar o próximo. Tiago não está dizendo aqui que o fato de você ajudar o próximo quer dizer que você é salvo. Ele não está dizendo isso. Porque em 1 Coríntios capítulo 13 diz que ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos pobres, se eu não tiver amor, não tem valor algum. O que Tiago está mais enfatizando aqui nesse contexto é que a fé real, a fé verdadeira tem que ser seguida com obras. E a fé seguida com obras é uma fé obediente. É aquela pessoa que foi transformada, foi mudada. É aquela pessoa que procura em todo o seu estilo de vida viver segundo a palavra, falar segundo a palavra, se vestir segundo a palavra, ser um cidadão segundo a palavra, tratar a família segundo a palavra, utilizar as finanças conforme a palavra. A fé com obras é a pessoa que a vida dela é o todo, tudo que ela for fazer, ela vai querer fazer segundo a palavra. Se ela for fazer um investimento, eu tenho que fazer segundo a palavra. Se ela for abrir uma obra missionária, segundo a palavra. Se ela for fazer um curso, se comportar, exercer alguma função, tudo segundo a palavra. Isso é a fé com obra. Mas aqui Tiago ele usa esse exemplo. E tudo que é feito fora da palavra se torna uma fé morna. As igrejas estão cheias de pessoas que dizem crer, mas não vivem o que crer. Está cheio de pessoas nas igrejas, pelo mundo, que dizem que crê, que diz que crê que Jesus morreu na cruz, creem que Jesus vai voltar, mas não vivem aquilo que creem. Segundo lugar, a fé morta é uma fé meramente intelectual. Primeiro, a fé
que não desemboca em uma vida santa, como eu expliquei para vocês, é uma fé morta. E a fé morta é uma fé que ela é meramente intelectual. Tomem cuidado, que tem muitas pessoas que viveram anos na igreja, se tornaram ateus, se tornaram evolucionistas, se tornaram agnósticos, se tornaram incrédulos, se tornaram falsos profetas, porque viveram toda a vida ouvindo a verdade, entre aspas, crendo na verdade, mas o resultado de tudo foi o quê? A pessoa sempre teve uma fé morta. Porque a pessoa que tem uma fé morta, ela não é transformada, ela não é regenerada, é um cristão nominal, é um cristão falso. É que nem Demas, que foi vencido pelo presente século mal, viveu com Paulo, ouviu o genuíno evangelho, mas foi vencido pelo mundo. Isso provou o quê? Fé sem obra. Fé sem obra é uma fé o quê? Fé morta. A pessoa consente com certas verdades. Essa daqui eu estou falando da fé intelectual. Ela consente com certas verdades, mas não é transformada por elas. Olha o versículo 14, parte B, Tiago dizendo: pode acaso semelhante à fé salvá-lo? Tiago está dizendo, pode acaso a fé salvá-lo? Não, não pode, porque se a fé não tiver obra, e a pessoa só diz que tem fé, isso não vai evidenciar, se a vida da pessoa não ser transformada, que a fé dela é verdadeira. Aí alguns dizem, não, mas a Bíblia não diz aquele que crer será salvo? Sim, mas o crer será salvo é seguir da fé com obras. A fé verdadeira tem que ter obras. A fé que não tem obras não é uma fé verdadeira, é só uma fé intelectual. É aquela pessoa, não, eu tenho fé, eu creio em Deus, Ele está no meu coração, mas a pessoa continua vivendo a mesma vida errada, a mesma vida de mentira, de adultério, de prostituição, de ódio, de ciúmes, de malignidade, de idolatria. Mas ela diz, mas eu tenho fé, Deus está no meu coração. Meu irmão, a fé verdadeira em Cristo, ela vai ser seguida por transformação. Se a sua vida não foi transformada, se você não tem desejo pelas Escrituras, se você não deseja Cristo em seu coração, se o seu coração não palpita querendo conhecer mais a Cristo, se aprofundar mais a sua palavra, se você não tem expectativa dentro de você de crescer na graça do conhecimento, de ser mais santo, de ser mais puro, de pregar mais o Evangelho, eu quero te dar a notícia que a sua fé é só uma fé intelectual. Você só tem fé teórica. Quando o Tiago usa a palavra semelhante, ele está falando de um certo tipo de fé, ou seja, a fé é apenas verbal. É só a fé verbal. E a fé verbal, ela está em oposição da fé verdadeira. E ainda no versículo 14, Tiago ele pergunta assim, que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obra? Ele está dizendo assim, que proveito vai ter uma fé se não tiver obra? Tiago está dizendo assim, que proveito vai ter você dizer que tem fé, mas você não é submisso, obediente aos mandamentos de Deus? Fala, que proveito virá daí? Não tem proveito algum. A pessoa com uma fé morta substitui obras por palavras. A pessoa diz que tem fé, mas na verdade não tem. Elas conhecem as doutrinas, mas elas não praticam a doutrina. Não basta somente sermos ouvintes da palavra de Deus, temos que ser praticantes dela. Bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra e as colocam em prática. Bem-aventurado aqueles que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurado aqueles que meditam na lei do Senhor noite e dia, porque os que meditam na lei do Senhor vão ser semelhantes a uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que as suas raízes são estendidas e a sua folhagem, ela vai ser uma folhagem frutífera, uma folhagem gradativa que vai estar crescendo.
Essa é a pessoa que ouve e pratica. Então não seja somente um ouvinte da palavra, seja um praticante. A fé intelectual também é a fé que está apenas na mente, mas não transformou o coração. Perigoso a fé morta, meus irmãos. Terceiro lugar, a fé morta é uma fé que não produz frutos dignos de arrependimento. Tiago dá 2 exemplos para ilustrar a fé morta. Um crente vem para a igreja sem roupas próprias e sem comida. Uma pessoa com uma fé morta vê essa situação e não faz nada para resolver o problema do irmão necessitado. Tudo que ele faz é falar algumas palavras piedosas. Então o Tiago está dando um exemplo. Você quer descobrir a pessoa que tem a fé morta? É aquela pessoa que vê o irmão necessitado e ele só professa palavras piedosas, mas ele não faz nada. Ele não exerce a misericórdia que Cristo ensinou no Sermão do Monte. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E uma das características do misericordioso é que ele se coloca no lugar do necessitado. E Tiago usa esse exemplo. Ele está falando assim: a fé morta, ela não produz frutos dignos de arrependimento. A fé morta é aquela pessoa que ela não se compadece do próximo. É aquela pessoa que não tem convicção de pecado. É aquela pessoa que não chora pelos seus pecados. A fé morta é aquela pessoa que ela só tem um remorso. Ela peca, ela sente um remorso. Ela chora. Ela até sente um peso na consciência, mas volta a cometer sempre os mesmos pecados. O verdadeiro arrependimento, meus irmãos, é renunciar o pecado. Em Malaquias capítulo 3, o profeta escreve sobre aqueles que vinham até o altar chorando, gritando, se esperneando, mas era um falso arrependimento, era uma contrição falsa, era um remorso falso. E muitas das vezes, meus irmãos, isso ocorre com muitas pessoas. Elas pecam, elas choram, batem no peito, se esperneiam, mas continuam praticando sempre os mesmos pecados, continuam sempre exercendo a mesma prática, continuam sempre se inclinando às mesmas falhas. Isso é o que a fé morta faz. A fé morta, ela não produz frutos dignos de arrependimento. Uma das evidências de uma fé que não seja morta, é que a pessoa, ela se arrepende, ela renuncia o pecado. Não somente renuncia, mas ela passa a não ter mais prazer no pecado, ela passa a não se deleitar mais no pecado. Ela pode até pecar, mas ela não tem mais ânimo, vontade, paz naquele pecado. Isso são evidências de uma fé que não seja morta. Agora a fé morta peca, se alegra, aí vai lá ter um remorso, mas conscientemente a pessoa já adotou aquele pecado para ela, ela está consciente que ela não quer largar aquele pecado, ela quer continuar praticando aquele pecado, ela sabe que aquilo é errado, mas ela quer, porque o coração da pessoa está no pecado ainda, está ali, ó. Ela sabe que ela tem que renunciar, mas ela quer aquele pecado, ela quer continuar praticando aquele pecado, ela quer continuar exercendo a prática daquele pecado. Aí quando peca, vem o que? Vem o remorso, mas conscientemente a pessoa quer aquilo. Então faça uma análise na sua vida, para você chegar na conclusão de que a sua fé não é morta. Enfatizando aqui no texto, o exemplo que Tiago dá da fé morta, é a pessoa que não ajuda o próximo, é a pessoa que deixa de ajudar o necessitado, é a pessoa que fecha o coração ao próximo. O exemplo é a parábola do sacerdote levita, que viu aquele homem caído e passou a largo. E Tiago diz: não tem proveito nenhum se você não tem prática. Observe, meus irmãos, que Tiago ele usa esse exemplo de ajudar o próximo para mostrar que a fé tem que ter obra. Mas eu volto a repetir,
o fato de você ajudar um necessitado, isso não quer dizer que de fato a sua fé é verdadeira, porque tem pessoas que têm fé morta e ajudam o necessitado, mas o fato de você ajudar o necessitado, isso não quer dizer que você tenha uma fé verdadeira. Tiago só está usando um exemplo aqui de ajudar o próximo. E ajudar o próximo, Tiago usa o exemplo para nos mostrar que a fé ela tem que ter prática em todos os conselhos e em toda a vontade de Deus. A fé cobra ela tem que estar baseada, estruturada em Cristo e em todas as ordens e mandamentos e preceitos que o Senhor estabeleceu em sua palavra. Então, meus irmãos, isso é a fé morta. Agora vamos para o segundo ponto dessa mensagem, que Tiago trata no versículo 19. Observem lá na sua Bíblia, no versículo 19, olhem lá. Que a fé é a fé dos demônios. Observem lá, ó. Tu crês que há um só Deus? Uma pergunta. Fazem bem. Também os demônios o creem. E fazem o quê? Estremecem. A fé morta, como eu disse para vocês, é uma fé que atinge somente o intelecto. Então a fé morta é aquela pessoa que ela só tem no intelecto. A fé dos demônios atinge o intelecto e também as emoções. Porque observe que aqui os demônios, eles creem que existe um só Deus, intelecto. Mas eles não somente creem que existe Deus, mas eles fazem o quê? Estremecem. Envolve o quê? Envolve o campo da emoção. Então, a natureza do diabo não somente tem dentro deles que Deus existe. Eles sabem que Deus existe, intelecto. Mas também os demônios, eles estremecem. Envolve o quê? As emoções. Os demônios têm um estágio mais avançado de fé que muitos crentes. A fé dos demônios não é apenas intelectual, mas também emocional. Além deles creem, eles também tremem. Crer e tremer não é apenas uma experiência salvadora. Você não conhece uma pessoa salva pelo conhecimento que adquire, nem pelas emoções que ela demonstra, mas pela vida que ela vive. Tiago está dizendo assim, ó, você pode ter fé, e você pode até tremer a Deus, mas se a sua vida não ser transformada, Tiago está dizendo, a fé de vocês, ela é igual à fé dos demônios. O fato de você dizer, não meu irmão, eu tremo a Deus, entra na igreja, tira o boné, é tudo assim, ó, nossa, Deus está aqui, ó, se dobra de joelho, tipo, ele tem um certo tremor de Deus, ele crê em Deus, ele treme a Deus. Não, estou indo para a igreja, tem que o santo tremor, tem que sentar direito, tem que respeitar, tem que virar a página bem devagar, tem que pisar sem fazer barulho, ele treme. Mas e a vida? É transformada? A vida ao todo é obediente? Não. Então a fé da pessoa é igual à fé dos demônios. Esse texto é um texto assombroso. É um texto, quando eu estava lendo, eu parei, comecei a refletir e pedi para que o Espírito Santo me fizesse compreender a profundidade dela. O Espírito de Deus me ensinou por meio dessa palavra, que tem pessoas que têm a fé intelectual, como eu ensinei para vocês. A pessoa, ela até treme diante de Deus, ela tem até aquele tremor, ela evita contar piadas com o nome de Deus. É aquela pessoa que quando ela ouve alguém falando piada, fala, Deus não, Deus é santo, oh Deus, ele é glorioso, ele é majestoso, toma cuidado com Deus. Mas a pessoa não pratica, ela é só ouvinte, e a fé que a pessoa obteve, que está na mente, desceu também para a emoção, e a pessoa ela até sente um senso de tremor diante de Deus, como os demônios. Em primeiro lugar, meus irmãos, os demônios, eles creem que Deus é um só. Você crê? Você crê. Muitos creem, os demônios também creem. Os demônios, eles creem na existência de Deus. Os demônios, eles não são nem ateus e nem agnósticos. Os demônios, eles creem na chamá judaica,
Eles creem no que diz em Deuteronômios, que fala que Deus é o único Deus e Senhor. Eles creem nisso. Eles creem que existe um Deus soberano. Eles creem que existe um Deus grandioso. E muitos crentes creem nisso. Mas o fato de crer, isso não quer dizer que você tem obras. Em segundo lugar, os demônios creem na divindade de Cristo. Você crê na divindade de Cristo? Os demônios também creem. E o fato de você crer na divindade de Cristo, isso não quer dizer que a sua fé tem obras. Os demônios creem, como diz lá em Marcos, capítulo 3, o versículo 11 ao 12, que diz que os demônios, eles correram para ajoelhar-se diante de Cristo, para o quê? Para adorá-lo. Os demônios viram Cristo em Genezaré, em Gadareno, e os demônios correram diante de Cristo, se dobraram diante de Cristo e adoraram a Ele. Meus irmãos, o fato de você adorar a Cristo, o fato de você se prostrar diante de Cristo, o fato de você cantar a Cristo, o fato de você dizer que tem Cristo no seu coração, de chorar na presença de Cristo, isso não quer dizer que a sua fé é verdadeira, isso não quer dizer que a sua fé é salvadora. Olha o que Tiago está dizendo aqui. Tu crês que é um só Deus? Uma pergunta. Tiago está dizendo, fazes bem. Também os demônios o creem e o estremecem. E observem que em Marcos, capítulo 3, o versículo 11 ao 12, narra uma situação em que os demônios, ao contemplar o Cristo, ao contemplar a divindade de Cristo, eles correram diante de Cristo. Eles foram diante de Cristo. Eles tinham a convicção de que o ser que estava diante deles é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é o Todo-Poderoso. O que eles fizeram? Eles se prostraram diante de Cristo e fizeram o quê? Adoraram a Cristo. O fato deles terem feito isso evidenciava que a fé deles tinha obra? Isso evidenciava que a fé deles era verdadeira? Não! Tem muitas pessoas, meus irmãos, que têm fé igual aos demônios. Tem pessoas que creem em Deus, estremecem diante de Deus, adora a Deus, bendiz o nome de Deus, até ora no quarto, até lê as escrituras, até participa da ceia, até vem aos cultos, até renuncia a alguns pecados. Todavia, é uma pessoa que ainda ama o pecado, é uma pessoa ainda que se deleita no pecado, é uma pessoa que obedece partes da palavra e não toda a palavra. Tal pessoa, ela se enquadra em uma fé semelhante à fé dos demônios. E tem crentes que é pior ainda, meu irmão. Tem crentes que nem estremecem diante de Deus. Os demônios têm mais postura do que muitos crentes. É isso que Tiago está tratando aqui. Vocês creem que eu sou um Deus? Tiago, vocês fazem bem. Os demônios também creem, mas eles não somente creem, eles também estremecem. Então a gente observa que os demônios creem em Deus e creem também na divindade de Cristo. Em terceiro, os demônios creem também na existência de um lugar de penalidade eterna. Eles creem que existe a penalidade eterna. Eles creem no inferno. Eles creem no Hades. Eles creem que existe um lago de fogo ardente. Eles creem. O que foi que eles disseram para Cristo? Vieste antes dos tempos nos atormentar? Os demônios sabem que Deus criou o inferno para que o diabo e os seus anjos sejam lançados. Os diabos sabem. Os diabos não, o diabo, os demônios, eles sabem que o inferno é destinado para eles. Você crê que o inferno existe? Isso não quer dizer nada, meu irmão. Isso não quer dizer nada. Deus, ele não está comprometido com um ouvinte negligente. Por isso que nós temos que ir diante de Deus em humilhação, meus irmãos, e dizer: Deus, me ajuda a te obedecer, Deus, me ajuda a te amar.
Deus, revela a tua glória dentro de mim. Por isso que nós temos que importunar o trono da graça de Deus, a fim de alcançarmos misericórdia. É por isso, meus irmãos, que nós temos que se humilhar todos os dias debaixo da potente mão de Deus, porque senão nós iremos estar enquadrados dentro dessas classes de pessoas. Iremos ser só uma fé intelectual ou uma fé demoníaca, uma fé semelhante à dos demônios. Você acha que os demônios não creem em Deus, meu irmão? Eles creem, mas eles obedecem? Não. É assim muitas pessoas creem em Deus, mas não obedecem. E eu sempre peço para Deus: ó Deus, me faça um servo obediente. Não me deixe, Deus, somente ser ouvinte da palavra, porque quanto mais eu e você ouvimos a palavra e não a colocamos em prática, meus irmãos, o juízo de Deus aumenta sobre eu e você. Você acha que os sermões que você ouviu há 5 anos atrás, Deus não vai requerer de você? Você acha que Deus vai ficar te dando palavra para você ficar pisando em cima? Você acha que Deus vai ficar nos dando sermão? Você acha que eu estou aqui, o Roger está aqui, trazendo mensagem só para trabalhar no seu campo da emoção? Ou você acha que eu e ele prepara mensagens aqui só para colocar no YouTube, ou para mostrar que estamos pregando? Não, meus irmãos, há um peso sobre nós. A Bíblia diz: não sejais mestres, sabendo que sobre os mestres virá maior duro juízo. Tudo que eu prego aqui é voltado para mim. Tudo que você ouve, se você não praticar, Deus vai requerer das suas mãos. Fosse bom que você nem tivesse ouvido do que ouvido, meu irmão. Então isso é muito sério. Que o Espírito Santo nos livre de ter uma fé morta, de ter uma fé falsa, de ter uma fé carnal, de ter uma fé emotiva somente. Que Deus nos livre do engano, meus irmãos. Que Deus nos livre dos sentimentalismos místicos e carnais. Uma fé meramente intelectual e emocional coloca-nos apenas no patamar dos demônios. Sabia disso? Uma fé intelectual e emocional, sem prática, nos coloca no patamar do diabo. E o que é a fé sem obra? É a pessoa, ela tem consciência de que roubar é pecado, e ela continua roubando. A fé sem obra é a pessoa que ela tem consciência que fornicar, que odiar, que ser orgulhoso, que exercer a luxúria, que realizar qualquer obra da carne é errado, e ela continua praticando aquilo. E ela não procura mudar, ela não procura recorrer a Cristo. Ela quer viver com Cristo, praticando aquele pecado. A pessoa, ela quer que Deus se torne conivente com os seus pecados. Isso é uma fé sem obra. Olha a nossa cultura, olha igrejas de homossexuais sendo abertas, e eles dizendo que Deus é conivente com aquilo, é fé sem obra. Olha igrejas abrindo a porta para a ideologia de gênero, abrindo a porta para a homossexualidade, abrindo a porta para doutrinas demoníacas, e querendo se apoiar em Deus, como se Deus aceitasse aquilo. Não, meu irmão. Uma fé que a pessoa diz que exerce em Deus, e ela abraça o pecado e quer o pecado, é uma fé morta, é uma fé sem obras. Então a gente observou no segundo ponto sobre a fé dos demônios. Agora vamos partir para o final dessa mensagem, amém? Agora eu quero falar sobre a fé salvadora. Observe lá versículo 20. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Ele está dizendo assim, ó, a fé sem obra é morta. Aí ele dá o exemplo de Abraão. Ele diz, ó, porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vê que a fé cooperou com as suas obras. Observem lá, fé e obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada.
E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Então, último ponto, a fé salvadora. Em primeiro lugar, a fé salvadora, ela está baseada na palavra, como eu disse aqui para vocês. A fé salvadora, ela é o conteúdo intelectual expresso como doutrinas básicas do cristianismo. Então a fé salvadora, ela tem que estar baseada na palavra, não no seu achismo, não no que você sente, não no que você elaborou, construiu na sua mente como certo. Não, a fé salvadora, ela tem que estar baseada nas escrituras, interpretadas conforme a sua fiel exegese. Isso é a fé salvadora. Segundo lugar, a fé salvadora envolve todo o nosso ser. A fé salvadora, ela atinge o intelecto, as emoções e também a vontade. A mente entende a verdade, o coração deseja a verdade e a vontade age com base na verdade. Observe o exemplo que a gente leu aqui de Abraão. Primeiro, Abraão, ele creu. E o fato de Abraão ter crido, isso foi imputado sobre ele como justiça. Mas a fé de Abraão em Deus, ela foi seguida com o quê? Com obra. E qual foi essa obra? Gênesis 22, 1 a 19, nos mostra a obediência de Abraão a oferecer quem? O seu filho Isaque. Então observe, Abraão, ele ouviu a voz de Deus, e ele creu na voz de Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Abraão, ele obedeceu, ele se submeteu a uma ordem de Deus. E qual foi a ordem de Deus? Para que Abraão oferecesse o seu filho Isaque a Deus. E Abraão, o que ele fez? Ele se dispôs, ele se inclinou a oferecer o seu filho. E isso lhe foi imputado como o quê? Como obra. Então ele creu. Abraão, ele não foi salvo somente por obedecer esse difícil mandamento, mas a obediência provou que Abraão, ele já era salvo. O fato de Abraão ter crido, isso ter sido imputado sobre ele como justiça, isso provou que Abraão era salvo. Então o fato de Abraão ser salvo, isso evidenciou o quê? Na prática, na obediência. Então você é salvo, você vai praticar boas obras. Você é salvo, a sua fé tem obras, então você é submisso. Você tem uma fé morta, então você não é submisso. Você é submisso? Você ama a Deus? Você ama o próximo? Você é pobre de espírito? Você chora pelos seus pecados, pelo pecado do mundo? Você é misericordioso? Você é pacificador? Você tem sede e fome por justiça? Você é puro de coração? Você ajunta tesouros no céu? Você se aparta do adultério? Você se aparta da mentira? O seu coração deseja Deus? O seu coração almeja, anseia pela presença de Deus? Você quer mais de Deus? Você quer mais da palavra? Isso é uma evidência de que a sua fé tem obras. E Tiago, para nós concluirmos aqui, ele usa esse exemplo de Abraão. E creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. E Tiago diz: vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Ou seja, a fé, ela é em Cristo, isso evidencia que você foi justificado. Mas para evidenciar que de fato você foi justificado, você estará gradativamente, diariamente, obedecendo a palavra de Deus. Foi o que Abraão fez. Ele creu, ele foi justificado. Mas o que evidenciou que Abraão foi justificado? Ele praticou, obedeceu às ordens de Deus. Abraão, suba lá e ofereça seu filho. Ele foi. Então Abraão, ele obedeceu a Deus porque ele era salvo. Ele não foi salvo porque ele praticou uma obra. Ele praticou a obra porque ele já era salvo. Aí o exemplo que Tiago dá também para a gente concluir a mensagem é Raabe. Olha lá versículo 25, observem lá, diz assim, ó: e de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras,
quando recolheu os emissários e o despediu por outro caminho? Então observem que Raabe, ela creu, mas ela somente não creu, ela fez o quê? Ela agiu, ela ouviu a palavra de Deus e reconheceu que estava em uma cidade condenada, e ela não somente entendeu a mensagem, mas além dela ter entendido, ela foi tocar em seu coração, e assim fez alguma coisa. O que ela fez? Ela protegeu os espias, ela arriscou a sua própria vida para proteger os espias. Ou seja, observa que ela ouviu uma ordem, ela colocou em prática, ela creu e teve o que? Prática. Isso prova, meus irmãos, uma fé com obra, a prática, a obediência. E Tiago encerra o versículo 26 dizendo: porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então Tiago ele nos dá 3 exemplos aqui sobre uma fé com obra: a prática em ajudar o próximo. Ele dá o exemplo de Abraão, que creu, mas não bastou só crer. O que evidenciou o crer de Abraão foi o quê? A obra. O que vai provar que o nosso crer em Deus, a nossa fé em Deus, ela é verdadeira, é a obra. E Tiago dá o exemplo da obra de um homem ajudando o próximo, o exemplo de Abraão e o exemplo de Raabe. 3 exemplos práticos. Então, meus irmãos, que nós não sejamos somente ouvintes da palavra de Deus, mas antes sejamos praticantes da palavra de Deus. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obra está morta. Então que o Espírito Santo de Deus, ele nos ajude até o findar das nossas vidas termos uma fé com obras. Amém, meus irmãos? E aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz às igrejas.